Reflexão da liturgia da palavra deste sábado, dia 27 de junho, 12ª semana do tempo comum. Que Deus se compadece dos clamores de seu povo é o que nos mostram as leituras de hoje. Na primeira leitura encontramos os clamores e lamentações de um povo, de uma multidão de homens, mulheres e crianças. No Evangelho, o clamor de um homem, o oficial romano, que clama pelo seu empregado à beira da morte. Ambas as situações nos levam a refletir sobre os diferentes clamores de hoje, sobretudo as causas desses clamores. A primeira leitura mostra que os clamores vêm de um tempo de exílio. Pessoas que choram, vítimas da miséria e do abandono, não de Deus, mas das suas autoridades, vítimas dos desmandos de pessoas que apenas queriam o poder para o enriquecimento ilícito. Essa situação não nos é muito estranha ou distante. Vivemos em um país supostamente rico, mas de pessoas muito pobres. Pobres em dois sentidos. No sentido literal, de pessoas que foram empobrecidas, ou que sempre foram pobres por serem desde o nascimento vítimas das desigualdades e injustiças, e pessoas pobres de compromisso e amor ao próximo. Esse tipo de pobreza é o mais perigoso porque gera as demais. Quando se colocam no poder pessoas com essa categoria de pobreza, elas empobrecem muitas outras, pois não governam com a preocupação do bem comum, como vimos entre os reis e governantes da primeira leitura, que tiveram a cidade sitiada e saqueada porque elas eram pessoas pobres de Deus, portanto pobres de amor aos pobres. Quem tem fé, mesmo que pequena, consegue grandes coisas. O oficial romano demonstrou muita fé, mesmo não se achando digno de receber Jesus em sua casa. Para ele, bastava uma palavra de Jesus. E para nós, palavras bastam? Quantas palavras de Jesus são necessárias para que mudemos de vida e sejamos mais humanos e fraternos? Ouvimos todos os dias a palavra de Deus, mas continuamos tendo os mesmos procedimentos. Onde está a fé que dizemos ter na sua palavra? O exemplo do oficial romano é fundamental para a nossa vida. Meditemos sobre ele para que não tenhamos mais tarde de lamentar as dores e os sofrimentos causados por nossa falta de fé e compromisso. Jesus, por meio da fé das pessoas carentes de graça que encontrou, pôde fazer milagres, como vemos no Evangelho de hoje. O oficial romano, um gentil, alcança a cura de seus empregados ou do seu empregado pela fé que depositou na pessoa de Jesus. Jesus ficou admirado pela fé daquele homem e exclamou: "Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé." Não importa quem somos, o que importa é a fé que temos e professamos. É ela que possibilita os milagres em nossa vida. A sogra de Pedro foi curada pela fé. Bastou que Jesus a tomasse pela mão e a febre desapareceu e ela ficou em pé e se pôs a servir. Quando temos fé, pequenos gestos são suficientes para provocar grandes transformações. Os muitos possuídos pelo demônio foram libertados pela fé no poder de Jesus. Isso também ocorreu com os doentes e com tantos excluídos e marginalizados. É preciso crer que Jesus toma nossas dores e carrega nossas enfermidades e dificuldades para que elas se dissipem verdadeiramente. Mas não deve ser uma fé mágica, passiva. Deve ser uma fé que leve ao compromisso com Jesus e seus ensinamentos. A fé deve ser aliada do compromisso, da solidariedade. Em todas essas situações supracitadas, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, houve solidariedade, compromisso de ambas as partes. Não foram milagres mágicos, como muitos esperam. Milagres verdadeiros pedem nossa participação, nossa abertura de coração, nossa acolhida. Os diversos personagens do Evangelho, o oficial romano, a sogra de Pedro, os possuídos pelos demônios, os doentes, etc., acolheram Jesus, acreditaram nele e por isso os milagres aconteceram. Onde não há fé, dificilmente ocorrem milagres, como no episódio dos conterrâneos de Jesus que não creram nele e, em virtude disso, ali ele não pôde fazer muitos milagres.
que nossa fé seja suficiente para que Deus haja em nossa vida e nos conceda muitos milagres. Façamos nossa parte, amando e acolhendo nossos irmãos, pois agindo assim abriremos portas para que entrem os milagres que transformarão nossa vida e nosso mundo. É a fé que possibilita que nós estejamos mais perto de Deus e recebamos seus benefícios. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.